Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia e mencionar algumas características dela a partir do texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22. Para ganharmos tempo, eu peço ao irmão e irmã que possa fazer a leitura em sua Bíblia, na íntegra dos versículos já citados, e a gente então vai tecer alguns comentários. A Laodiceia era uma igreja inchada pelo orgulho. Embora não participasse das heresias e imoralidades, era uma igreja que se tornou repugnante aos olhos de Jesus, a ponto de ele ameaçar vomitá-la de sua boca, em virtude de ser uma igreja morna, isto é, nem fria, nem quente. A igreja confiava em seus vastos recursos materiais, em sua sabedoria e também em sua justiça própria. Ela considerava-se autossuficiente e não se colocava na dependência do Espírito de Deus. A gente pode observar isto porque ela literalmente deixa Jesus fora da igreja e quando Jesus bate a porta, está batendo a porta da igreja de Laodiceia, e indicando que Jesus está literalmente do lado de fora. Era uma igreja acomodada, é verdade. Além disto, uma igreja morna, conforme o texto bíblico descreve, e é mais fácil lidar com uma igreja fria, levando ao arrependimento e ao calor do Espírito, do que com uma igreja morna que se acomoda às circunstâncias sem jamais assumir uma posição definida. A palavra de Deus não é reconhecida como o único padrão de ação e comportamento, mas sim nas opiniões e conveniências pessoais. A gente tem observado isto também em algumas igrejas contemporâneas. A palavra de Deus é secundária. As pessoas fazem até mesmo bastante agitação, movimentação, quase que uma ginástica gospel, porém não atenta para as coisas do Espírito, quando não estão assimilando o Evangelho de Deus conforme foi preceituado pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E por falar em Jesus, ele apresentou-se à igreja de Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. No tocante ao Amém, o termo Amém foi transliterado do hebraico para o grego e o sentido básico aqui é de concordância, de confirmação, para ser firme. Quando a palavra é precedida do artigo definido, como no caso do texto que estamos focalizando, o sentido é o fiel. Jesus se apresenta, então, como aquele que garante a verdade de uma declaração e o cumprimento de uma promessa feita por ele mesmo. Ele, uma referência a Jesus, é a garantia de que tudo, mas tudo mesmo, vai acontecer conforme ele declarou e, sobretudo, conforme ele prometeu. É isto que a gente observa na palavra de Deus. Vejamos mais algumas coisas no texto. Você pode fitar os olhos neste texto específico, versículo 14 e versículo 22, até o 22. Se porventura não fez a leitura, dê uma pausa nesse vídeo e, por gentileza, faça a leitura para melhor compreensão e você pode retornar, sem dúvida alguma, para ter um melhor entendimento da palavra de Deus, dando sequência, portanto, ao vídeo. O vídeo é secundário, a prioridade é a palavra de Deus. Partindo do princípio que você fez, de fato, a leitura, vamos focar no segundo aspecto a ser analisado, que é o termo a fiel testemunho. Quando diz desta maneira no texto bíblico, Jesus é a fiel testemunha de Deus diante dos homens, das realidades trazidas do céu.
Ele é testemunha do céu, da promessa da salvação, do amor de Deus, das providências de Deus para a salvação dos pecadores e da promessa da ressurreição e glorificação final. A gente pode ver isto lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 11 e 13, quando o próprio Jesus diz: Nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. O terceiro elemento a ser considerado neste vídeo é a expressão princípio da criação de Deus. Confunde-se certas seitas ao interpretar este versículo, de modo a colocar Jesus como um ser que tenha sido o primeiro a ser criado, como se ele fosse criado em algum momento, quando, na verdade, biblicamente falando, e vendo outros textos, a gente observa que Jesus não tem princípio nem fim. Ele estava com Deus, ele era Deus, logo ele é o Deus sempre eterno, que não tem princípio nem fim, isto é, não foi criado. É verdade que Jesus foi introduzido no meio na história, no tempo e no espaço, através de sua encarnação. Agora, isso não significa que ele não existia antes. Ele já existia. Jesus era. O, tanto é que ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, indica, portanto, esse elemento eterno da parte de Jesus. Ele subsiste e ele existe, e ele não é gerado, ou ele não é melhor, ele não é criado como nós seres humanos. Quando fala sobre o princípio, é a causa ativa iminente. Na verdade, iminente não, eu diria, o termo acertado é imanente. É a virtude criadora e sustentadora de todas as coisas. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele ensinou de que Jesus é o seguinte: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E quando a gente volta lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Já na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, vai mencionar que, a respeito de Jesus, uma referência ao Filho, que ele constituiu herdeiro de todas as coisas por quem fez o mundo. Logo, Jesus não foi criado, ele já existia antes de todas as coisas, porque, como eu disse aqui, ele não teve princípio nem fim. Voltando aqui à igreja em Laodiceia, era realmente deplorável a situação dela. Tanto é que Jesus vai definir esse estado dela, da igreja, usando três figuras. A primeira figura é a do ouro, ou seja, eles deveriam, os crentes, no caso, deveriam comprar ouro, ouro provado, isto é, a igreja e seu pastor se consideravam ricos, mas em verdade eram pobres. Daí aquela expressão que ele deveria comprar ouro, ou seja, ainda hoje pode acontecer de alguma igreja prosperar materialmente enquanto esfria em relação à palavra de Deus e passa a avaliar-se a si mesma pelo montante de dinheiro que arrecada e prossegue ufanando dessas coisas, como se fosse, cá entre nós, uma empresa. A igreja não é empresa. A igreja, primeiramente, é um organismo vivo, tem essa unidade orgânica, e ela deve crescer de uma forma natural. Agora, a igreja também, no Brasil, é uma pessoa jurídica, ela é uma instituição, e dentro desse aspecto, ela tem que se enquadrar de acordo com as leis vigentes em nosso país. Dito isto, a gente pode prosseguir, porque a igreja em Laodiceia era, na verdade, pobre. Era pobre, mas ela também estava nua, ou seja, não estava vestida. E a cidade de Laodiceia se dedicava à fabricação de tecidos nobres, e membros da igreja e seu pastor se ufanavam
por se vestir bem. Socialmente, sim, mas diante dos olhos de Jesus, estavam todos nus e necessitados. Além disso, precisavam ver muito bem todas as coisas, mas quando eles precisavam discernir as verdades, eles se tornavam cegos. A gente observa que lá na cidade de Laodiceia, produzia, inclusive, um unguento propício para os olhos congestionados. Era uma espécie de colírio, era algo terapêutico, medicinal. E era comum os viajantes chegarem com os olhos castigados pelo sol e pela poeira, e ao untar os olhos com o unguento, eram aliviados. E o que Jesus faz? Ele diz para aquela igreja, considerando esses elementos bem conhecidos pelos habitantes da cidade e de uma forma específica da igreja em Laodiceia, e ele vai aconselhar ao pastor e à igreja que comprassem colírios para os olhos. Em todas as três figuras, Jesus deixou claro que o erro da igreja estava basicamente em confundir bens com valores. Às vezes a gente confunde também. A igreja, ela se orgulhava do que pensava de ser, do que tinha e se esquecera dos verdadeiros valores que são espirituais. Mas Jesus amava aquela igreja. Jesus amava e, não obstante, ser ela morna. Curioso, né? Se fosse a gente, de repente deixava para lá, mas Jesus não. Jesus vai então buscar a restauração, a recuperação, conforme o versículo 19. Eu repreendo e castigo, diz o texto. Isso mesmo. Eu repreendo e castigo, e diz a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Contudo, a gente nota aqui no texto bíblico que Jesus continuava ele fora daquela igreja. Daí dizer que está à porta e bate. Ele quer entrar, vou dizer assim, no coração dos membros da igreja, na igreja, para realizar um ato de profunda amizade. Uma profunda amizade e camaradagem, para que eles viessem cear juntos, numa referência aos crentes daquela igreja e Jesus. Que Deus abençoe com estas palavras, que você possa cada vez mais e mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esta, sem dúvida, é a minha oração, é também um desejo do meu coração. Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.